Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Saúde e Direito. E hoje a gente tem uma configuração um pouco diferente aqui. Tenho muito orgulho de ter duas grandes mulheres aqui que vão falar sobre suas especialidades. Hoje eu tenho a honra de receber a Aline Fernandes, que vai se apresentar daqui a pouco, e também a doutora Inayá Durham. Seria assim o seu sobrenome? Sim. Muito maravilha. Aline, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. E já gostaria de pedir que você se apresentasse, me falasse o que a Aline faz, as múltiplas facetas que você quiser apresentar aqui. Né? Ótimo. Boa tarde, gente. Muito prazer. Estou muito feliz e grata pelo convite de vocês, de estar aqui nessa tarde tão preciosa, para falarmos de assuntos tão nobres, de trocas tão valiosas. Então, eu sou enfermeira de formação, estou há 14 anos na área de enfermagem. Há 8 anos eu decidi empreender em transicionar a minha carreira, então saí da área assistencial, de enfermeira plantonista, e me transformei numa empresária. Então, venho vivendo essa jornada há 8 anos, e desde que eu tomei a decisão, eu decidi entrar para o ramo de atenção domiciliar, que é o ramo do home care. Iniciei a jornada lá em Serrinha, 8 anos atrás, e estamos aí agora atuando todo o estado da Bahia, entrando com a frente não só do home care, atenção domiciliar, mas também o ensino, capacitando os profissionais da saúde e franqueando os modelos de atenção, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar, né, essa nova jornada. E quem quiser já seguir o seu perfil no Instagram, qual que seria? Vamos lá, @Aline Fernandes BR no Instagram e Longevicare Saúde. A Longevicare, que é a empresa da qual você é fundadora. Longevicare, isso. Bacana. Exatamente. E doutora Inayá, que é advogada, especialista em direito à saúde da Cardoso Advocacia, e eu trouxe para compor comigo aqui como co-host, porque digamos que Inayá é a profissional do escritório que de fato está ali com a barriga no balcão, está ali lutando na outra ponta, né, do combate, que é conversando com os juízes, né, apresentando as petições ali, sempre nos casos mais complexos do escritório, envolvendo o próprio home care, envolvendo medicamento de alto custo. Então hoje vai ser muito bacana poder conversar com você aqui também, né? Mas fica à vontade para se apresentar. Boa tarde, me sinto honrada, né, de estar na presença de duas grandes pessoas, né, a Aline Fernandes e o Rivalino, né, que sempre me acolheu, né, na área de direito à saúde também. Então, sou formada há 13 anos, né, e hoje eu venho com atuação focada no direito à saúde, né, e estou aqui para compor esse momento com vocês e espero, né, estar passando orientações também, né, de acordo com a temática. Maravilha. Bom, pessoal, vamos começar então tentando entender um pouco mais sobre o home care, né? Eu acho que existe uma certa confusão, talvez, de quem esteja em casa, eventualmente com um parente que está no estado que precisa de uma atenção avançada, né? Às vezes uma pessoa que está acamada. E a gente tem diferentes formas de acolher essa pessoa, né, Aline? Então, se você pudesse falar um pouco do trabalho que hoje vocês desenvolvem. Perfeito. E certamente são em níveis diferentes de atenção, né? O principal motivador de ter decidido ir para esse ramo de atenção foi estar dentro da parte da rede hospitalar e vendo muitas vezes pacientes que não tinham uma indicação clínica de se manter internado, mas também era aquele paciente que não tinha um perfil de estar sozinho sendo cuidado pela família. E muitas vezes não tinha o leito, não tinha ocupação suficiente, a rede hospitalar precisava girar, liberava para casa e a família ficava naquela ansiedade, naquela frustração, precisando cuidar, seja um paciente com lesão, um paciente em paliação, um paciente oncológico, um paciente com demência. E como enfermeira assistencial, eu senti aquela dor por diversas vezes acontecer e foi o principal motivador de expandir, né, e abrir o negócio. Então, o home care, como que funciona, né? Aquela assistência em casa que a gente sabe que tem N benefícios. O fato de estar dentro do ambiente de casa, com o cheirinho de casa, com as bactérias de casa, acelera muito o processo de recuperação. Coisas que às vezes a gente nem acredita que vai evoluir bem, só de ir para casa, comer a comidinha de casa e a gente cuidar ali. Tem um processo de recuperação muito rápido. Ela se divide em 3 níveis, né? O home care, no nível primário, que são os níveis de cuidados básicos. São aqueles pacientes que precisam de uma atenção, não são pacientes totalmente dependentes, né? Eles são semi-independentes, então não são totalmente independentes e precisam de cuidados básicos de rotina diária. Então, banho,
a alimentação, o uso dos medicamentos, a higiene, o monitoramento ali para manter a qualidade de vida. A expectativa do mundo tem mudado muito e nós que somos filhos não fomos criados para ser pais dos nossos pais. E precisamos manter a nossa vida, seguir a nossa vida sem carregar essa preocupação e essa culpa de deixar os pais da gente. Então, a atenção primária, ela rege muito esse tipo de serviço, que são serviços de cuidadores. Então, as famílias contratam e a gente faz assistência em casa. A atenção secundária são procedimentos que são passíveis de serem feitos na residência, são o que a gente chama de gerenciamentos, que são aplicações de medicamentos venosos. Nós temos algumas demandas de oxigenoterapia, tipos de internamentos domiciliares também. E a atenção terciária, que é a atenção mais complexa, que são os pacientes crônicos em ventilação mecânica, que não tem uma indicação de se manter na unidade, que ele consegue manter uma estabilidade em casa, a gente consegue deshospitalizar e manter essa assistência mais complexa. Então, são esses 3 níveis de atenção que a gente consegue assistir no nível do home care atualmente. Bacana. A gente aí pode falar um pouquinho sobre isso, né? Se alguém que está em casa hoje está com um familiar, né, um ente querido acamado, né, e muitas vezes ele não sabe até que tem direito, em algumas situações, a ter uma cobertura pelo plano de saúde para que se instale um home care, que seria, né, o home care é um termo em inglês, mas que seria ali uma internação domiciliar, né? E aí você trouxe esses 3 níveis, eu acho que dá até para dividir bem o que seria uma assistência, né, domiciliar de uma internação domiciliar. E aí, como é que a gente poderia deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, né? No caso do trabalho de cuidador, né? Que seria talvez essa atenção primária. Como é que a justiça entende? Haveria cobertura obrigatória pelo plano ou só nos casos de internação domiciliar de fato? Então, primeiro de tudo, né, é importante esclarecer a questão da cobertura, que muitas pessoas têm aí, né, a negativa do plano referente ao home care e não entende que se a cobertura do seu plano de saúde tem referente à internação hospitalar, o plano não pode dar essa negativa, né? Primeiro ponto que eu acho que é importante pontuar é isso, né? Segundo ponto, que eu acho importante esclarecer até a diferença, até a Aline vai me confirmar isso, a diferença da questão do cuidador com o técnico de enfermagem, né? Que são vertentes diferentes. Então, caso haja no relatório médico, né, a obrigatoriedade ali, quando o médico coloca o tratamento, as pessoas especializadas que têm que estar acompanhando o home care, a presença do técnico de enfermagem, essa presença não se confunde com cuidador, né? Isso. Cuidador, a família quer ajustar ali, né, o cuidado diário, né, às vezes treinar alguém para estar auxiliando no dia a dia, os técnicos que vão ali na dosagem de medicamentos. Então, é importante esclarecer essa diferença. Então, quem contrata esse cuidador é, de fato, a família, mas a cobertura tem que haver referente ao técnico de enfermagem. Até a Aline pode esclarecer melhor essa questão, né? Porque é um procedimento que, às vezes, confunde judicialmente, né, os juízes. Então, não tem a ver uma questão de cuidador com técnico de enfermagem. Desculpa até te interromper, mas por isso que é tão importante você estar lidando com especialistas, né? Tanto uma empresa especialista em home care, como quando se você precisar judicializar, você ter acesso a um profissional, um advogado, enfim, que realmente entenda das nuances para poder pleitear aquilo que de fato é o necessário para o tratamento. E eu acho que a Aline deve viver isso. Muito. Certamente muitas decisões judiciais viabilizam o acesso de sua empresa e os pacientes, ao paciente. Os pacientes, quando buscam isso, né, já um suporte a mais, a gente sempre tem esse cuidado de esclarecer que o cuidador são cuidados básicos, que pode ser inclusive um ente da família treinado para prestar aquela assistência ou contratado por parte da família. Quando a gente parte para o nível de fato, que é o home care, que são os procedimentos invasivos, curativos e lesões, aplicação de medicamentos e os internamentos domiciliares, que envolvem toda uma equipe multiprofissional, não só o técnico de enfermagem, mas o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o físio. Aí a gente parte para uma outra nuance, uma outra vertente de possivelmente procedimentos minimamente invasivos ou procedimentos invasivos, que por fim entra aí nesse viés, nesse know-how aí do plano de saúde, da cobertura do plano de saúde. Uma curiosidade, Aline, em relação ao tempo, né?
Porque imagino que devem ter situações em que o tempo de internação domiciliar ele deve ser bem alto, né? E casos bem específicos que vão durar 30, 60, 90 dias, né? Na sua prática aí, o que você tem visto de fato? Como tem sido essa média? E obviamente vão ter casos específicos para cada tipo de média de internação, né? Nós temos algumas tabelas hoje que nos orientam, né, a definição clínica de fato de paciente ter indicação ou não de ir para casa. Graças a Deus o mundo está mudando, o comportamento está mudando e os hospitais têm entendido cada vez mais a importância de muitas vezes não precisar manter. Eles de fato só mantêm hoje quando o paciente tem um risco iminente, precisa de fato de um suporte mais intensivo, que não respalda ir para casa. Mas eu venho percebendo que as permanências hospitalares têm reduzido cada vez mais e esse intuito de manutenção em casa, complemento do antibiótico, cicatrização da lesão, vamos continuar em casa. Então, nós somos de fato uma continuidade da rede hospitalar e essa parceria ela tem se fortalecido cada vez mais. E só o tempo que muitas vezes tem essa liberação do plano, com as empresas prestadoras de serviço, que muitas vezes geram estresse na família, geram ansiedade, a família quer ir logo para casa, o paciente quer ir logo para casa, e tem os fluxos, os trâmites, que muitas vezes precisam vir por meios jurídicos, né? E a gente precisa respeitar esse tempo, e é mais ou menos esse caminho. Você tocou num ponto super importante. Existiu algum caso do escritório em que não rolou esse estresse? Porque de fato é algo corriqueiro, né? E se fosse comigo também eu estaria muito estressado com isso. Mas acho que em todos os casos, realmente, é algo que gera muita ansiedade. Né? Tivemos um caso recente, inclusive, né, de um paciente que já estava internado há 30 dias, um idoso, doença grave, que a gente teve que ingressar com ação, a família nos procurou, né, para verificar a possibilidade do home care, uma vez que o plano tinha negado esse home care, e era muito importante, né, o aconchego da casa nesse momento, né, a gente fala aconchego porque se a pessoa tem uma estrutura em casa de receber um home care, uma estrutura familiar para também auxiliar ali o tratamento do home care, né, tem evitado, os hospitais têm direcionado, inclusive os médicos, a ir para o home care, até para evitar infecções, né? E esse caso foi uma situação bem delicada, porque a gente teve que ingressar, em menos de 24 horas, é um idoso, excelente. O risco, né, de infecção muito alto, né? Quanto mais tempo em hospital, infecção. E aí que começa a questão de se procurar um especialista à saúde, a direito à saúde, para saber o direcionamento de como agir rápido, né? Porque se não age rápido com o pedido liminar, com a verificação, né, da questão do tratamento e essa comunicação, né, com o juiz e com as empresas, tanto como a empresa indicada do home care, como com o hospital, a gente não consegue ter uma celeridade e evitar certas situações de doenças, né, como a Aline falou agora há pouco, né. Então, tem aumentado o índice, sim, né, de pedidos de liminar de home care, justamente para deshospitalizar, né, para a família, né, ter esse momento em casa, né, a domicílio. Eu tenho uma filha, né, de 2 anos, eu falo todo dia da minha filha aqui, mas eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses, ela já passou por 3 internações, nada grave, mas já chegou a ficar na UTI, e você, de fato, o alívio de você chegar em casa para poder, o mesmo medicamento que ela estava consumindo ali no hospital, e só de você estar em casa, e óbvio, não numa situação tão grave quanto, de fato, você vive no seu dia a dia, e a própria doutora Inaiá também acolhe os pacientes, né, que também são autores dos processos, enfrenta. Mas só de você estar em casa, realmente é muito diferente, né? E no momento de dificuldade desse, em que a família pode estar num ambiente mais controlado, de acesso de pessoas, de você não ficar acordando de madrugada, enfim, realmente é algo muito tortuoso, né? A gente traz junto com todo esse contexto, esse viés emocional, né, que é um fator muito importante, principalmente idoso, criança, que está adaptada ao ambiente, quando quebra totalmente aquela rotina. O seio familiar, as pessoas que vivem, de fato, o fator emocional corrobora muito para, muitas vezes, uma piora clínica. Então, traz um ponto assim, muito importante, que eu sempre fortaleço muito, o viés emocional, não só da família, mas principalmente do paciente. E a gente percebe um índice muito grande, por mais que os hospitais, graças assim, a gente tem uma rede hospitalar boa aqui em Salvador, mas entra por conta de uma fratura de fêmur, e aí vai desdobrando, infecção de urina, uma infecção pulmonar, aí abre uma lesão, e aí começa uma jornada aí, que muitas vezes não é mais o problema inicial, que a gente chama do CID inicial, né, o diagnóstico inicial, vai desdobrando, quanto mais tempo de exposição. As bactérias são multiresistentes,
De fato, são bactérias que estão ali colonizando com muita frequência, não é um ambiente hostil de fato. E isso preocupa muito, muito mesmo, porque é real, a gente acompanha isso dia a dia. Ali a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e você estava falando, né, que atende hoje a Bahia toda. Isso. Não é isso? Então, imagina que você deve ter uma equipe bem grande aí de Sim. pessoas, né? Como é que você consegue hoje, se você até quiser compartilhar os números do negócio, né? Falar assim, olha, a gente tem tantas pessoas, tantos enfermeiros, enfim. Mas como é que vocês pensam, até olhando um pouco mais para o como vocês fazem, né, o atendimento domiciliar? Como é que você gerencia tanta gente e consegue, né, trazer essa paixão que você está mostrando aqui para a gente para muitos outros colaboradores? Então, eu me sinto muito honrada quando eu vejo hoje assim, a expansão dos municípios. São mais de 400 municípios que a Bahia tem. Hoje a gente consegue deshospitalizar das grandes redes para levar para casa e oferecer toda essa estrutura, desde a mais básica à mais complexa. Então, ter parceiros certos contribui muito. São mais de 350 prestadores de serviço hoje, né, incluindo técnicos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos. Toda a equipe multiprofissional que contribui. E o que nos faz conseguir isso e transmitir, de fato, nossa cultura, nosso clima organizacional, princípios e valores muito alinhados, né? A empatia, a humanização como um fator, um valor muito forte para a gente. Então, é algo que a gente não negocia. É um trabalho de muitas mãos e precisa, de fato, da contribuição de todos, né? Desde a fase inicial, onde a gente faz a captação, desde a ambulância, desde os equipamentos, a chegada dos insumos, a manutenção, a assistência dia a dia, a chegada em casa, implantar esse paciente, acolher essa família, esse novo, porque muitas vezes ele saiu de um jeito e está voltando de outro completamente diferente. Então, aqueles primeiros dias ali são dias mais delicados, onde, de fato, fica todo mundo muito abalado, né? E depois essa manutenção dessa assistência e um acompanhamento. A gente precisa ter clareza dos indicadores que está havendo melhora, né? A gente não vai tirar um paciente com a lesão de uma dimensão para ela crescer em casa, não. Ela tem que diminuir em um certo prazo. Então, todo um planejamento também para a gente conseguir entregar aí com muita nobreza e com muita honra e cumprir com o nome, né, da assistência domiciliar que tem crescido tanto, que apesar de ainda não ser obrigatório pela ANS, mas a gente tem expandido, tem feito muita parceria com o plano de saúde para a gente contribuir e ver os custos disso são muito menores e os ganhos são muito maiores. A gente vê muitos pontos positivos, são muitos pontos fortes. Então, de fato, é uma honra muito grande poder fazer isso, né? Transbordar dessa forma. Bacana. Quando a gente fala, né, hoje eu acho que eu falo isso todo episódio aqui, apesar de falar muito pouco de direito aqui no nosso podcast, mas uma coisa que eu sempre reforço, que o papel do advogado dentro dessa intermediação de solução, que é entre o interesse e o direito do paciente e a negativa do plano, tem a justiça e o advogado ali, né? O nosso papel não é entrar com ações contra o plano, a gente está aqui para equilibrar a relação, dentro daquilo que foi prometido, ou que foi negociado, ou aquilo que efetivamente as seguradoras têm como função social, inclusive, de viabilizar esse acesso. Como você bem pontuou, se for para pensar, os custos são menores, inclusive, do que a manutenção daquele paciente, muitas vezes, numa rede hospitalar. Né? Mas a negativa, o aumento das ações judiciais vem muito do lance da negativa. Né? Então, talvez existam hoje um debate muito grande sobre a questão do aumento da judicialização, também porque as pessoas começaram a tomar consciência, novos profissionais começaram a conseguir entregar essas soluções, né? Tanto empresas especializadas, como também profissionais da área do direito que começaram a se especializar, a entender a área de saúde como uma área nobre do direito, e isso tem gerado, obviamente, mais embates judiciais, mas também tem salvado a vida de milhares de pessoas. Né? Então, no dia a dia, até para quem está em casa nos ouvindo, e fazer jus ao nome saúde e direito, na prática, vou imaginar que vocês receberam um caso da justiça. Como é que tem sido assim, o cumprimento dessas liminares para a Longevy Care, né? Assim, olha, vou imaginar que meu pai esteja nessa situação, bater até aqui, e aí você recebe, obviamente, deve receber o pedido da família, olha, eu quero um orçamento aqui porque o advogado vai entrar com a ação. Você consegue falar um pouco da gente, como é que é essa dinâmica? A gente recebe isso com muita frequência, não só familiares e pacientes que com desconhecimento mesmo, né, da informação,
muitas vezes buscando até arcar com esse serviço por desespero, porque quer, porque o plano não cobre, não busca uma informação maior dos direitos de fato. Então, a gente entra como uma linha de orientação inicial. E quando a gente já recebe algo mais direcionado, né, mais preparado, a gente busca ter uma tratativa clínica muito assertiva. Em que sentido, né? Não só os materiais de relatórios médicos e a tratativa de saúde como um todo, mas visitar, entender aquele estado, entender a residência, se ela está pronta para receber aquele tipo de paciente, com aquela modalidade, né? A parte social é muito importante. Quem é a família que vai estar perto? A gente geralmente já faz essas orientações prévias de como vai acontecer esse passo a passo. Montamos um planejamento que a gente chama de PAD, né? Que é Plano de Atenção Domiciliar, baseado nos relatórios e no que a gente viu. Pode acontecer da gente contestar, às vezes até com o pedido da unidade ou da família, porque não tem uma indicação clínica de fato. A gente precisa ter muito respaldo da decisão do que é que se vai fazer. A gente muitas vezes traz também para os nossos médicos discutirem, entenderem qual é o melhor caminho, as tabelas da NEAD, para direcionar para a gente a melhor modalidade. Aí montamos o plano de atenção domiciliar, orientamos, eles anexam e fazem a tratativa já junto com o jurídico. E aí depende muito de algumas dinâmicas. Tem algumas que são muito rápidas, questão de 1 semana, 10 dias ou até menos, assim. Outras já demoram um pouco mais, então depende muito do trato. Eu não sei como, não sou da... Agora vocês que vão me falar como que funciona esse desdobramento, porque até nós como empresa ficamos muitas vezes, tá, e agora? O que vai acontecer agora, né? Como que funciona? E eu entendo que até a troca com o advogado que está assistindo é bem legal, porque a família muitas vezes não sabe tratar tecnicamente como o advogado vai trazer uma clareza maior. Muitas vezes a justiça deposita em juízo direto na empresa, não, deposita para a família arcar com as custas. Então a gente fica naquele, então, o contrato vai ser com a família, como é que a gente vai tratar isso, trabalhar, e aí maneja de algumas formas que eu percebo que diverge um pouco, né? Isso é até uma dúvida minha que eu gostaria até de esclarecer para a gente conseguir entender como é que é esse passo a passo aí. Então, primeiramente, né, esse passo a passo é importante, né, é que a família entenda a importância, né, que a gente até colocou aqui, de buscar um especialista em direito à saúde. Por quê? Nós, especialistas em direito à saúde, a gente vai verificar a questão do rol da ANS, como você bem falou, Aline, o home care ele não está no rol da ANS. Contudo, como eu havia falado inicialmente, tendo a cobertura de internação hospitalar, a família não pode ter negado esse pedido de home care. Então, é o primeiro ponto, né? Busque o especialista a direito à saúde, verificar a cobertura, se tem internação hospitalar, porque se tiver, não pode haver negativa. Tendo essa negativa, busca-se ali um relatório médico, né, que tem que estar bem robusto, bem completo em relação a informações, o tratamento que tem que direcionar para o home care, porque não basta só solicitar que seja coberto o home care, mas tem que estar lá. Quantas sessões de fisioterapia, sessão de fono, vai ter necessidade de dieta interal? Não vai ter? Então, tudo isso tem que constar nesse relatório. Por quê? Porque é muito importante que no relatório médico, até para o ingresso de uma ação judicial, o juiz verifique de fato o porquê da necessidade do home care. Já que não consta no rol da ANS, o relatório é importantíssimo, porque o plano de saúde, ele não pode negar por discordar do que consta no relatório médico. E muito se acontece isso no dia a dia, né? Eles negam dizendo, eu não concordo com esse tratamento. Então, eles dão essa negativa juntamente com a que não consta do rol da ANS. Isso é diário. Então, são observações que as famílias, né, têm que estar atentas. Tendo o relatório médico, cabe-se uma liminar, né? A gente ingressa com a liminar e aí é importante nesse momento ter o orçamento, né? Como você estava explicando, Aline, o orçamento constando ali, não só os valores, né? Porque esse orçamento a gente tem que requerer, né? Que o juiz, caso não tenha rede credenciada, que se adote ali, né? Aquele orçamento que a família buscou, né? E os valores, né? Porque muitos planos ainda continuam a descumprir, então os orçamentos são muito importantes para que o juiz verifique o valor, né, que consta em diárias, né, do home care,
em medicamentos, em sessões, né, cada sessão ali, né, de fono, e enfim, o que consta ali no relatório como tratamento, que ou bloqueie na conta do plano de saúde, ou então a gente busque outro meio, né, de que o plano efetive esse cumprimento, né, então, o orçamento é importante por isso, né, e lógico, né, tem planos que ofertam ali rede credenciada, mas ofertam cumprindo parcialmente ali, né, o tratamento. Então, eles entendem que, às vezes, a pessoa não precisa de 3 sessões de fisioterapia, então cumpre com 2. Isso é um descumprimento de liminar. Sim. Então, o orçamento é importante porque, através desse orçamento, vai verificar valores para que ele arque com a diferença judicialmente. Né? Entendi. E se a família arcar, né, particularmente, a gente tem que requerer esse reembolso, né, judicialmente, porque o plano, tem planos que eles não cumprem integralmente, né, então, com o descumprimento, gera ali o reembolso, caso a família arque, ou que a gente, né, peça ali um bloqueio, ou que eles arquem com a diferença ali do tratamento, mas não pode haver esse descumprimento de liminar, né, então, essa questão de valores, realmente, tem plano que faz o depósito judicial, tem plano que já busca a empresa, né, a empresa que a gente às vezes indica no processo, né, que pode sim, né, quando não há uma rede credenciada, a gente indica, o juiz acata, né, aquela empresa, e eles têm que arcar diretamente ou com a empresa ou com o depósito, mas em regra eles buscam contato com a empresa, né, e ressarcem, né, e pagam, né, arcam com aquele contrato ali diretamente com a empresa. Sim. Um ponto até muito importante da gente colocar aqui, Aline, é o seguinte: nessas demandas que envolvem casos urgentes, você falou do tempo, tem alguns casos que com dias, é muito importante que o pedido de liminar seja acompanhado do que a gente chama de barriga no balcão. Isso. Que é sentar a bunda na cadeira e esperar o juiz para conversar com ele. Porque esse é um grande diferencial. Se você simplesmente protocola a sua petição e fica esperando o juiz tem milhares de processos para analisar. Então, esse contato do advogado com o juiz para poder olhar no olho dele, explicar a situação, mostrar, indicar no processo o que está acontecendo, nuances, é muito importante. E o segundo detalhe, que eu acho que vem uma interação muito importante, por exemplo, da Longevicare ou de qualquer empresa de home care, é o seguinte: entender justamente aquilo que o plano está dizendo que vai arcar e com aquilo que foi prescrito pelo médico. Então, essa interseção entre a indicação clínica e a empresa que está ali prestando o serviço de home care, até para apontar, olha, eles estão me pagando isso aqui, mas o laudo está dizendo aquilo ali. Então, até para que se tenha um tratamento adequado, né? Então, essa interseção é muito importante para a família ficar atenta, para o advogado ficar atento, para a empresa que oferece home care também. Né? E só um adendo também que é importante pontuar: muitos juízes, eles recebem a demanda e como já tem entendimentos pacificados neste sentido, tanto do STJ, Tribunal de Justiça da Bahia, né, em relação ao home care, a diligência é importante, né? Por quê? Porque ele precisa entender a urgência do home care. A diligência, no caso aqui, é estar lá esperando para conversar com o juiz. Estar na mesa do juiz e falar, olha, a situação do paciente é essa. A demanda é urgente. E em paralelo a isso, a gente que é advogado, a gente tem que ter a sensibilidade do acolhimento à família, porque antes de chegar com a empresa do home care, né, e fazer toda aquela etapa, né, que você nos explicou há pouco, a gente também tem que dar um de psicólogo, acolher, porque eles estão aflitos para sair, às vezes, do hospital, aí tem a negativa e não pode sair do hospital, então a gente tem que fazer esse jogo de cintura, de estar com o juiz e estar, ao mesmo tempo, né, acolhendo todo o âmbito familiar, né, porque não é só sobre advogar, é sobre ter a essência da humanidade, né, porque é muito delicado esses casos, né. Aline, me tira uma dúvida, até fiquei um pouco surpreso, talvez, porque eu não estou tão ali na ponta do serviço como a doutora Inayá, mas todas as empresas de home care fazem essa visita, fazem esse estudo do ambiente domiciliar de fato, ou é um diferencial da Longevicare? É muito importante, dentro do protocolo que a gente chama de captação do paciente, a gente assegurar isso. Perfeito. Porque a expectativa, muitas vezes, da família e do médico são uma, mas não tem a estrutura e o suporte. É que nem no hospital. Eu preciso de uma UTI, eu preciso da estrutura para assistir esse paciente. Então, a casa, ela precisa, né, ter alguns critérios básicos sociais,
questão de iluminação, aeração, a gente avalia isso tudo. Parte elétrica, imagina. Parte também. elétrica, principalmente são pacientes ventilados, principalmente conseguem muitas vezes até fazer um cadastro específico na Coelba, então a gente precisa dar esse amparo, né? É importante para poder dar esse auxílio. É uma operação bem complexa, né? Sim. Porque quando a gente para pensar que você precisa fazer um cadastro específico na Coelba, certamente para evitar queda de energia, algo do tipo, ou até a carga necessária ali para... realmente é uma atividade bem complexa e de alta responsabilidade, né? Então, realmente, se a gente estava conversando aqui antes, né, a Aline tem uma preocupação muito grande com a organização e tal. Isso. E tem que ter, eu acho que é o mínimo, né, necessário para um negócio como esse. É uma responsabilidade técnica. A partir do momento que eu tiro do hospital, eu estou assumindo uma responsabilidade técnica sobre a vida daquele paciente. Perfeito. Então, para fazer essa demanda, essa transição que a gente chama de deshospitalização, eu preciso garantir a estrutura que de fato vai assisti-lo de forma segura, de forma ética, de forma humanizada, com todo esse contexto, tudo que a gente discutiu. É algo muito sério, algo muito importante. O cumprimento do que está no planejamento do paciente, no orçamento do paciente. Existe um porquê, precisa ser cumprido. Então, a gente precisa vencer muitas vezes desafios logísticos, desafios de tempo, mas a gente precisa, de fato, cumprir ali certinho. E se houver necessidade de um desmame, comprovação técnica, relatório, por que está diminuindo a fisioterapia, por que diminuiu a avaliação médica. Então, a gente ter esse cuidado, porque, de fato, é uma responsabilidade com a vida, né? São vidas, a gente está lidando com vidas. E esse ponto que ela está falando é muito importante, porque quando a gente, o cliente nos procura para uma ação de home care, a gente tem que justamente orientá-los. Mas como é a questão domiciliar? Porque tem pacientes que eles precisam de cama hospitalar, precisam, né, você vai explicar melhor, mas a questão, né, da respiração com aparelhos, então a gente tem que verificar com o cliente, você tem estrutura para recepcionar um home care? Perfeito. Tem estrutura familiar? Porque eu digo que o principal ponto do home care, juridicamente falando, né, antes até de ingressar com a ação, é justamente saber a questão da estrutura familiar, do apoio familiar, né, quando sai aquela liminar, a empresa do home care procurar a família, também o domicílio, né, porque vai recepcionar, muitas vezes as pessoas recepcionam camas hospitalares, como a situação da última ação que a gente ingressou aqui, o paciente precisava de uma cama hospitalar, então tem que ver se tem de fato requisito para acolher aquele home care. É de suma importância antes do ingresso de qualquer ação, né, porque às vezes a pessoa não tem uma estrutura do home care. E aí, como é que a empresa de home care vai lidar ali com aquela estrutura? Já recusaram? Já, muito. Rola muita recusa. Muita recusa. E aí a gente orienta o que fazer. Muitas famílias conseguem fazer adequação, adaptação, mas se for para passar de um cunho que vai gerar risco iminente à vida, ou qualquer coisa que não gere segurança, nós não temos autorização de seguir. Então é algo muito sério, de verdade. Precisa ter uma rede familiar estruturada emocionalmente, né? Um cuidador familiar, um cuidador da casa, se for da família ou não, mas precisa ter essa rede básica e a estrutura mesmo, a parte estrutural de acesso, de água, de luz, de toda uma estrutura que senão a gente não consegue fazer a transição. Você poderia explicar para a gente um pouco mais sobre a atenção a esse paciente em casa? Se ela é sempre integral, ou seja, 24 horas por dia vai ter alguém, se existem casos em que pode ser parcial, se você falou de uma equipe multidisciplinar, você puder falar um pouco também sobre, olha, a gente vai ter desde um enfermeiro, um técnico de enfermagem, mas também um médico de tal especialidade. Perfeito. O que vai definir, de fato, o modelo, a modalidade assistencial é a clínica do paciente. Então, é o nível de dependência, o nível de lucidez e orientação em tempo e espaço, o nível de se ele anda, se ele caminha, né, se ele não caminha, se ele come pela boca, se ele tem dispositivo, ele tem alguma sonda, ele urina na fralda, não, ele usa algum outro tipo de dispositivo. A gente faz uma avaliação desse escopo do paciente e do nível dele de dependência e de necessidades que a gente vai tomar conduta, né, a definição. No home care, a gente tem duas ramificações importantes, a ramificação do gerenciamento, que são essas assistências pontuais, e o internamento, que é o período integral, e o que de fato define é a clínica do paciente. Então, vamos supor que é um paciente que está lúcido e orientado, comunica-se normalmente, não tem nenhuma clínica, exames todos normais, laboratoriais, respiração em ar ambiente, come pela boca, e tem uma lesão. Esse paciente
tecnicamente falando e clinicamente falando, não tem necessidade clínica de ter um técnico de enfermagem. Ele precisa fazer o curativo e muitas vezes uma recuperação nutricional, para a questão de auxiliar no processo da ferida, recuperação muscular, fisioterapia para mobilidade. A gente define um tipo de conduta de gerenciamento que a gente chama, né, que é gerenciamento de enfermagem, gerenciamento de fisioterapia. E a gente presta essa assistência mediante a essa necessidade. Agora a gente parte, vamos supor, para um paciente que está em paliação. Oxigênio contínuo, infusão contínua, então, ou em ventilação mecânica, um paciente que precisa de aspirar, precisa de manejar o gás medicinal. O cuidador familiar e o cuidador contratado que seja, ele não tem autorização e habilidade técnica de manejar isso. Então, além de necessitar clinicamente, existe um teto onde a família ou um cuidador pode manejar. Aí, nesses casos, a gente tem os internamentos, que é um período integral, que pode ser de 6 horas, 12 horas ou 24 horas. E a gente vai de acordo exatamente a complexidade do paciente. Né? Então, é mais ou menos esse caminho que a gente direciona e assiste. E sim, isso é muito importante explicar, porque a família cria uma expectativa que eu tenho direito a home care. E quer de um jeito. E ela mesma cria o planejamento. Então, assim, a gente tem que acolher. Do jeito que eu quero. Home care, Então, tem todo um estudo, né, para a gente poder definir a melhor modalidade, o melhor tipo de assistência e o principal. O nosso objetivo é desmamar sempre. A gente quer devolvê-lo para a casa dele, para a família dele, para a sociedade, para a vida. O quanto antes a gente faz isso, melhor. Então, o nosso objetivo máximo é começar sempre mais para ir gradativamente desmamando para a gente conseguir aí o processo de cura, né, se for possível. Bacana, eu acho que esse ponto é uma dúvida que eu tinha, inclusive, né, porque assim como, né, a família tem essa percepção de que o home care é algo integral, né, integral no sentido que sempre vai ter alguém olhando, né, tipo, totalmente terceirizado, não é bem assim, e foi bem interessante você trazer esse ponto aqui pra gente. Já em relação aos, vamos colocar, tipos de profissionais, né, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente está falando hoje desde um técnico de enfermagem até uma especialidade da medicina, e hoje as empresas, assim como a sua Longevicare, também disponibilizariam integralmente esse tipo de profissional. Sim, né? sim. O básico que a gente chama de EMAD, né? Equipe Multiprofissional da Atenção Domiciliar. Então, já é instituído em programas do SUS, inclusive o Melhor em Casa, a gente tem manuais que respaldam a gente a nível federal para esse tipo de programa também. A equipe básica que compõe o home care, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo e o médico. Né? E aí, dentro disso, a gente tem algumas especificidades. Por exemplo, o médico. Geralmente é um médico clínico, mas se eu estou tratando de uma criança, eu preciso e tenho a obrigação de oferecer pelo menos um pediatra mensal, 2 vezes mês, porque é uma criança, precisa de uma especificidade diferente, eu não posso colocar o que é igual, né? Tem geriatra, tem neurologia, e em alguns casos a gente consegue expandir também para terapia ocupacional, né? Vai depender muito também do pedido médico, da necessidade clínica, mas é mais ou menos esse rol de profissionais que a gente consegue trabalhar, fazer um conjunto muito lindo. Eu sou particularmente, assim, apaixonada por essa integração multiprofissional. Eu sempre digo, né, as profissões, elas conversam muito. E eu estimulo muito que a equipe se reúna, discuta o caso do paciente, converse, que o olhar do fisioterapeuta complementa o do médico, um diagnóstico do nutricionista complementa um outro profissional. Essa integração, ela não é por acaso. Faz uma diferença absurda. Por exemplo, se eu tenho um paciente sarcopênico, né, muito emagrecido, muito fragilizado, a fisioterapia vai ali um limite, vai cansar, não vai responder bem. Então, eu preciso ter essa recuperação. Para eu cicatrizar uma lesão, sem hidratar o paciente devidamente, sem nutri-lo de forma adequada, por isso que tem os aspectos aí das dietas, as coberturas especiais, então a gente consegue fazer uma cobertura especializada também. Então, essa interação multiprofissional é muito poderosa, assim, faz um diferencial absurdo, assim, eu sou apaixonada por essa integração. Bacana, eu acho que faz toda a diferença mesmo. Esses dias, inclusive, me convidaram para falar sobre direito à saúde em uma clínica grande aqui de Salvador, e aí uma das perguntas foi justamente o limite do compartilhamento de informação quando você tem uma equipe multidisciplinar.
o limite do direito ao sigilo profissional. Né? Isso, interessante. Esse é um ponto super interessante muito também. Uhum. E eu lembro que eu tive que, foi uma situação lá para mim, tive que pesquisar bastante lá no Código de Ética, por exemplo, da psicologia, né? Que era uma clínica que trata de questões, tem psiquiatras, psicólogos, e de fato é uma preocupação também que tem que se ter, né? Você só deve, imagino que também no Código de Ética das outras profissões inerentes à saúde também deve ter algo parecido com isso. Você só deve compartilhar informações que contribuem para o caso. Exatamente. Né? Então, ao nutricionista não interessa saber se o paciente teve ideações suicidas, por exemplo. Isso talvez não Perfeito. Ele não vai conseguir pegar essa informação e, através da sua técnica, trazer uma alimentação que vai retirar dele a ideação suicida. Mas, por um lado, ele precisa compartilhar isso com o psiquiatra, ele precisa compartilhar isso com o técnico de enfermagem, porque ele vai ter que analisar ali, olha, o ambiente aqui está adequado, está seguro para ele, né? Perfeito. Então, são questões importantes também. Me veio à mente isso aqui, não tem nada a ver com o assunto que está falando, mas eu gosto de dar uns pitacos. Faz sentido, muito sentido, essa contribuição. Porque a situação de casa é um retrato daquele momento, daquele dia. Muitas vezes coincide de, no momento da visita, se detectar, é muito holístico, né, na casa do paciente. Então, você está visitando e você tem essa sensibilidade e percebe alguma movimentação diferente. Talvez ele não envolver 100%, mas sugerir, trazer que percebeu, trazer para o médico, que às vezes visitou 2 dias antes e não tinha, e quando ele chegou, aconteceu. Então, a gente sempre traz essa educação continuada para os profissionais de olhar tudo de forma holística. Vocês precisam observar o comportamento da família, vocês não vão se envolver até um certo ponto. Eu acho que a troca dos profissionais precisa ter esse limite, né, do sigilo, isso é óbvio. Mas essa interação assertiva, tendo e trazendo o objetivo maior, que é essa assistência e esse casamento aí, dá bastante certo. No home care é essencial. Um profissional sozinho não avança. De jeito nenhum. Até porque também não deve ser fácil, né? Assim, para a família ter, obviamente que é muito importante que tenha o seu ente querido ali com eles, né? Mas também não deve ser fácil ter uma pessoa estranha ali, uma pessoa de fora que está ali cuidando, obviamente, mas está dentro do ambiente familiar, né? Também imagino que deve ter muito treinamento para isso também. Muito. É interessante essa dinâmica, porque como está dentro da casa, muitas vezes o paciente e a família se sentem no direito de impor as regras do cuidado, né? A gente precisa também trazer esse acolhimento e explicar que a rotina da casa é deles, e a gente não vai se envolver na rotina deles, apesar de que muda muito, né? Porém, contudo, todavia, a rotina assistencial, ela precisa ser direcionada. Então, muitas vezes a família quer assistir de uma forma que o direcionamento é um outro direcionamento. Então, precisa ter essa, que talvez no hospital ela não fosse se envolver, e por estar em casa, se sente na confiança, tá na minha casa, tá no meu ambiente, eu posso fazer isso. Então, tem que ter bastante acolhimento, psicólogo, assistente social, fazendo um trabalho de retaguarda para a gente, trazendo essa conscientização também, porque depois pode ter outros problemas, principalmente se forem pacientes judicializados, e que fuja o nosso escopo, né? Já aconteceu, por exemplo, da gente mandar quantidade de insumos para o mês inteiro e a família manejou os insumos para outros fins, ou para o próprio paciente, mas de um jeito sem o controle que a gente tem assertivo com a equipe, e em menos de 10 dias a gente precisou fazer reposição, então tem toda uma estrutura que precisa ser organizada em gestão. Imagino. De fato, é uma operação bem complexa. É delicada. Por isso que é importante procurar empresas sérias, empresas que realmente você já tenha a experiência, né? Eu já ouvi falar, procurou saber, porque de fato é uma operação muito complexa. E eu digo isso como, assim, a operação da advocacia também não é uma operação simples. Sobretudo quando você trabalha com muitos processos. Então, eu particularmente sou apaixonado por isso. Então, toda vez eu vou no restaurante, eu fico pensando assim, pô, esse cara paga tanto de aluguel, esse cara tem quantos funcionários, esse cara tem que vender tantos pratos por dia. Então, quando eu vejo qualquer negócio, eu já começo a pensar dessa forma. E é uma operação muito complexa do ponto de vista gerencial. Então, por isso que é muito importante, realmente, boas práticas de gestão, né? Boas práticas de defesa da cultura organizacional, como a gente está conversando aqui. Tem uma coisa também que a gente faz muito no escritório, né? A gente tem os nossos all hands, que são reuniões que a gente faz com todo o time. A gente tem o nosso Cardoso Talks, que são eventos de aprimoramento em habilidades, em soft skills, né? Habilidades comportamentais, enfim. Perfeito. Então, ver, né, que existem também empresas pensando nisso aqui na Bahia é muito bacana, né?
um ponto importante para fazer um adendo legal é que a empresa também precisa ter esse amparo jurídico de forma muito assertiva. Porque são dentro dessas vertentes que a gente trouxe de algumas fragilidades que a gente, estando protegido juridicamente, o termo de recusa. Tem familiares que não quer, não vai tomar, não vou deixar, não vai fazer. Talvez por alguma insegurança ou algum problema, e a gente fica no meio de uma situação extremamente delicada entre o paciente, que é aquela vida que precisa do suporte, e entre quem está cuidando, que está se recusando, né? Então, assim, como empresa, ter também, além dessa orientação, humanização, esse acolhimento, também tem um respaldo de proteção, né? Já aconteceu situações de pacientes ter ideação suicida em paliação, né? Muito delicado, de ameaçar se jogar, e a gente... Vamos nos proteger de que forma aqui? Então, eu acho que essa proteção de todas as partes é muito importante, né? Não só em esclarecimento, mas também ter os instrumentos corretos como empresa para assegurar a segurança de todo mundo. Essa questão de segurança do home care me lembrou aqui um ponto muito importante. O plano de saúde, às vezes, quando a gente consegue eliminar, né, e eles ficam nessa demora ainda na tramitação do home care. Aí a gente descobre a empresa, entra em contato com a empresa do home care. Aí quando consegue ver o plano, ele, ao invés de colocar, por exemplo, 3 sessões de físio, 2 de fono, eles colocam uma sessão. E aí quando chega a empresa de home care na casa da família, que vê aquela autorização do plano, para a empresa do home care cumprir aquilo ali, que é totalmente diverso, né, do que consta no relatório médico, às vezes os familiares, eles não entendem que não é com a empresa home care, mas com o plano. Né? Então, você deve ter situações assim, né, que tem um relatório médico de uma forma, o plano autoriza de outra, e aí o familiar, ao invés de questionar o plano, ele questiona ao home care, né? Então, é uma situação delicada que as empresas de home care devem passar, e por isso que tem que ter uma assistência jurídica, né, para que consiga orientá-los, né, de uma forma de falar, não, veja, é com plano de saúde, a gente está aqui cumprindo conforme a autorização do plano de saúde que nos encaminhou para prestar o serviço, é uma prestação de serviço, né, diretamente com o plano. Então, é um resguardo que a empresa tem que ter e tem que ficar esse contato nessa mediação com o jurídico, né, então... Muito importante. Eu acho que acaba que é muito mais fácil conversar com o representante do home care que está em casa do que com o plano, né? Então, assim, assim eu até entendo o familiar, mas é muito importante até esse episódio aqui, vamos tentar fazer com que ele chegue a muitas pessoas, para que se atribua a responsabilidade a quem de fato... Exatamente. São os corresponsáveis pela assistência. Existe um teto para cada um. Né? A família até aqui, o home care até aqui. Perfeito. O home care é um prestador. Exato. Né? Nós fazemos o que é autorizado por alguém maior. Nós não podemos passar desse... Então, existe essa mediação, essa intermediação também, que o jurídico é assertivo para acolher e direcionar também, mostrar o caminho, ajuda bastante. E entender desses meandros, né, que não são jurídicos em si, né, são questões do dia a dia, que obviamente você como quem está no dia a dia da operação do home care em si, vai entender das dificuldades, dos embates com a família, dos embates com o plano, que o juiz não sabe, porque o juiz não está vendo isso no dia a dia, que às vezes o advogado que está ali muito afastado também não sabe. Então, por isso que é muito importante. E a ideia desse podcast, inclusive, aqui, sempre foi essa, né, de poder aproximar mais as duas áreas, né, a área da saúde, a área do direito, para que a gente possa, de fato, entender essas nuances, entender essas dificuldades operacionais. Sim. E, obviamente, que poder bater papo com pessoas que, né, se destacam dentro de suas áreas e a gente poder também aprender bastante, né. Interromper rapidinho esse episódio para agradecer o nosso patrocinador, a Gula Fit. Se você ainda não conhece a linha de produtos saudáveis da Gula Fit, saiba que você pode contar com kombuchas 0 calorias e doces de leite também, que são deliciosos. Então, você vai ver aqui no link da descrição desse vídeo o site e o perfil lá no Instagram da Gula Fit. Não deixe de conferir. Eu sei que existe uma confusão muito grande entre a internação domiciliar, né, o home care, e a assistência domiciliar. Se você puder trazer um pouquinho dessa diferença e a gente falar como é que a justiça entende isso hoje, com base também no que a ANS tem preconizado, né, a diferença de assistência e de internação, e como é que a justiça trata esses dois casos, porque tem muitas pessoas que acham que a assistência está dentro de internação.
Então, Inayá e Riva, né? A assistência domiciliar é aquela assistência, como eu falei um pouco no início, que o paciente ele depende de um suporte para as atividades de vida diária, que algumas vezes, ou muitas das vezes, são inerentes um pouco ao estado de saúde em complexidade, né? São atividades como banho, medicamentos, rotina de cuidados para ele ter qualidade de vida, ter uma longevidade, viver melhor. Essa assistência domiciliar pode ser feita por familiar, treinado, orientado, ou um cuidador contratado, né, especializado, treinado para desenvolver essa assistência. Rotinas básicas, nada invasivo. A internação domiciliar, a gente já passa para um nível de atenção de média a alta complexidade, onde possivelmente tenha necessidade de procedimentos invasivos, como curativos, aplicação de medicamentos, oxigenoterapia, ventilação. Então, a gente precisa de uma equipe técnica especializada em saúde, uma equipe regulamentada em conselhos para prestar essa assistência de continuidade do hospital na casa. Aí é um tipo de assistência domiciliar direcionada ao estado de saúde dele. Ele precisa dessa assistência, ou para cura, ou para uma paliação, ou para uma finitude digna, mas que remete essa questão da saúde, desse comprometimento de saúde. E entrando na questão jurídica, né, em si, a diferença dos dois, né, do assistencial, da cobertura assistencial, com cobertura da internação do home care, né, a internação domiciliar, é que o assistencial em si, se a doença de fato está na linha, no rol da ANS, o tratamento não é o plano que vai ditar ali, né, para a família o que acolher, né? Então, se tem um relatório médico e o médico explicando que para a doença, né, para aquele CID, né, específico, a pessoa precisa de um tratamento, né, com um cuidador específico, né, é sobre o tratamento vinculado à doença que está ali no rol da ANS, né? Então, nesse caso, caberia a cobertura. Caberia a cobertura do tratamento vinculado àquela doença, né? Então, isso já é uma pacificação até do STJ, né? E em relação à internação domiciliar, o home care, a gente vê muito essa questão da cobertura de internação hospitalar. Tendo essa cobertura do plano, bem como com o relatório, né, bem especificado, com o CID, com o tratamento, também tem essa questão que se incluir lá no relatório o médico que está acompanhando o paciente, né, no hospital, informar que precisa de um cuidador específico para aquela situação ali, né, para aquela situação delicada, né, que a Aline estava tratando aqui, a diferença, o plano não pode negar. Por quê? Existe a cobertura de internação hospitalar. E o home care é uma continuação, ou seja, vai haver uma deshospitalização para ele continuar o tratamento home care, né? Então, é a internação hospitalar. Então, também caberia a cobertura, né? Então, a diferença, na verdade, seria o tipo de cobertura, né? A cobertura da doença, no caso do assistencial, e a cobertura da internação hospitalar, no caso do home care, para ambos os tratamentos. Sempre com um relatório médico, né, especificando o tratamento necessário para aquele paciente. Então, em suma, a gente poderia resumir dizendo que na assistência domiciliar, em que, como a Aline pontuou, você pode ter ali uma pessoa da família que fosse treinada para aqueles cuidados, não necessariamente, como regra, haverá cobertura, salvo se o tratamento ele demande aquele tipo de cuidado, né? E aí são exceções, são casos específicos. Uhum. Já no caso da internação domiciliar, que é o home care, né, como a gente chama, fatalmente se existe cobertura da internação hospitalar, a extensão da internação hospitalar seria justamente a atenção ali em casa, né? Exatamente. Então, para quem está nos ouvindo aqui, né, acho que fica bem claro, se você está em uma das situações, até entender se deve ou não buscar uma ajuda especializada, e em muitos casos é um grande alívio para a família, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista também psicológico, né, de saber que tem alguém ali podendo cuidar do seu ente querido, e eu acho que você deve viver isso no dia a dia aí, né, entender esse alívio. Sim. Do lado de cá, a gente costuma receber muito os clientes, depois que a gente consegue, assim, eles chegam muito gratos, é muito gratificante nesse aspecto, né, eles chegam assim super aliviados, aquele nível de tensão no trâmite da decisão, para o cumprimento da decisão, ele passa, né, e aí o alívio acaba chegando. A gente já recebeu alguns clientes aqui, e é bem legal, eles trazem presentes, né, agradecem a equipe toda,
imagino que isso deva acontecer lá com vocês também, porque de fato deve ser um gratificante. alívio muito grande. Cria um vínculo, né? Cria um vínculo, a gente soluciona dores e se transforma numa rede de apoio. Exato. Na verdade, a gente também é uma continuidade da rede familiar. Perfeito. Então, esse vínculo para a gente também é muito gratificante. Perfeito. Aline, eu sempre peço para o nosso convidado, né, se quiser deixar alguma mensagem, trazer toda a sua experiência, de repente mandar um recado para quem está em casa, às vezes alguém que tem um familiar que está acamado e não sabe que existe essa possibilidade, ou até não conhece, né, a solução. A gente fala muito aqui, mas um breve resumo, se você quiser deixar uma mensagem final aqui para os nossos convidados. Pronto. Eu queria agradecer e trazer que sempre o conhecimento liberta, né? Nós ainda não estamos preparados, apesar do home care estar se fortalecendo muito, é algo muito novo, existem algumas diferenças que são muito tênues, então muito importante a gente estar trazendo essa clareza e esse conhecimento para que cada vez isso chegue em mais pessoas, né? E que nós possamos ser via de suporte e auxílio para elas conseguirem isso, porque quem está neste lugar precisando desse suporte de saúde, de fato, está muito vulnerável, né? Não só o paciente e a família. Né? Me coloco aqui à disposição sempre para estar trazendo esses esclarecimentos, não só para vocês, mas para quem está nos ouvindo também. É uma honra viver isso e fazer isso. Eu digo sempre que é uma paixão, né? Os desafios, eles existem, mas o propósito, ele é muito maior. Então, viver o que a gente vive, acreditar no que a gente acredita, para a gente, de fato, é muito feliz, né? Somos muito felizes com isso. E entender que existe um respaldo jurídico que auxilie também, nos traz muita força, né? Como prestador de serviço, como empresa de home care também. Isso me alegra, isso me faz me sentir mais forte, né? É porque a gente traz essa rede de apoio para que tudo flua e aconteça da melhor maneira. Eu sempre trago, se fosse com o meu pai, se fosse com a minha mãe, se fosse com um ente nosso. Então, esse cuidado empático e humanizado, ele também precisa existir. E fico feliz em saber que o trabalho de vocês também perpassa por essa parte humanizada, por essa parte de esclarecimento. Eu acho que não é só papel, juiz e justiça. Acho que primeiro vem essa parte humana, esse acolhimento inicial. Estou muito feliz com isso, sentindo a seriedade de vocês. Estão de parabéns. Obrigada pelo convite. E essa é a mensagem que eu queria deixar. E Naya também não vai escapar, não. Deixa. Eu queria deixar um recado aqui, na verdade, né, para que as pessoas busquem os seus direitos, né, busquem um advogado especialista a direito à saúde, porque é muito importante. As pessoas que atuam com o direito à saúde, ela tem que entender o quanto a gente precisa de empatia para atuar nesses casos, porque a gente não só atua na questão jurídica, né? Mas a gente tem que atuar também como se fosse, como a Aline falou, né? Nosso pai, nosso avô, e eu uso muito isso nas minhas diligências. Nossa, me ajude, e se fosse seu pai? E se fosse seu avô? Então, eu acho que a questão da empatia, né, tem que ir acima de qualquer questão jurídica também, né? Então, eu deixo aqui meu recado para que as pessoas não deixem de buscar, né, os seus direitos, e buscar também pessoas que entendam o direito à saúde, né? Porque qualquer advogado bom, ele vai fazer uma ação, mas o do direito à saúde, ele vai ter um cuidado também, né, empático com a família. Então, quero deixar esse recado aqui para todos, né, que eu estou à disposição, né, de qualquer esclarecimento em relação não só a home care, mas vinculado a direito à saúde. E é isso. Obrigada pelo convite. É isso, você vai ser acionado de vez em quando. Eu chamei Naya, você tem alguma diligência agora à tarde? Ela falou, não. Você tem uma petição urgente? Não, então você vai participar do podcast comigo. E ela topou na hora. Deu um tapa na maquiagem. Eu acho que empresas sérias também, né, complementando o que a Naya trouxe, né, ter empresas sérias para executar essa assistência tão séria, de forma correta, de forma íntegra, que de fato perpasse por todos os direitos que o paciente precisa. Isso também faz toda a diferença, né? O know-how, o conhecimento, essa clareza de informações, o domínio, faz muita diferença no contexto. Eu não tenho dúvida disso. Renato, por favor, você pode pegar essa caixa aí para mim, por favor. Eu queria, né, mais uma vez, agradecer a Aline pelo convite. Um pequeno presentinho aqui da Cardoso Advocacia. Obrigada. Que é quem faz esse podcast acontecer, em parceria com a Glofit. E até trazer um relato super legal, tá? Sim. Ontem ou antes de ontem, sim, um cliente nosso, ele deu entrada na emergência. Eram 7, 8 horas da noite. Ele ligou pra gente, ligou pra um dos advogados, porque o escritório já não estava funcionando, já era 8 horas. E Naya foi acionada, ela ingressou com a ação acho que meia-noite. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã a liminar estava deferida. Não, corrija. Foi antes? 2h40. 2h40 da manhã. Então, o que acontece? Eu costumava brincar que eu não sou bombeiro. Falei, olha,
Eu não sou bombeiro, mas na área da saúde a gente tem que ser bombeiro, porque vão existir situações como essa. E se você não for empático o suficiente para falar, vou deixar para amanhã, e isso ela queria até fazer esse agradecimento, né, à Inaiá, porque eu sei que ela compra essa briga como se fosse dela, do pai dela, enfim. E é muito importante que seja dessa forma. O perfil do profissional para atuar na área de saúde tem que ser dessa forma. Porque essas situações vão acontecer quando você está no aniversário do seu irmão, comemorando aniversário de casamento, ou então você está numa confraternização e aí surge essa demanda, e aí você vai largar tudo para poder, assim como o super-homem rasgava a roupa para poder ir lá, né? E de fato é assim que tem que ser. Então eu fico muito feliz de ter você, né, na nossa equipe e que compra essa briga desse jeito. E dito isso, e dito isso, pessoal, queria agradecer você que ficou até aqui. O link do site, o link também lá para o Instagram, tanto da Aline quanto da doutora Inaiá, estarão aqui na descrição desse vídeo. Felipe, muito obrigado por mais um episódio. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, Aline e Inaiá. Até mais. Até mais.